E aí pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre porcentagem. Então qualquer dúvida, lembra, você pode me procurar a qualquer momento que estarei disponível para te atender. Pessoal, primeiramente, se a gente vê um problema como esse daqui, ó, calcule 15% de 180. Como você faria isso? Provavelmente você utilizaria uma regra de 3 aqui, certo? Então você descrever muito bem qual é essa regra, que é do tipo 180 está para 100%, assim como x está para 15%. Certo? Aí você multiplicaria aqui em cruz, né? Ficaria 180 vezes 15% é igual a x vezes 100%. E aí 180 vezes 15 dá 270, né? Então aqui daria 270 e esse 100 que está multiplicando passa dividindo, então aqui ficaria 2.700, na verdade, por cento dividido por 100%. E aí você cortaria isso daqui e o seu resultado é 27, né? Porque corta esses dois zeros. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui, será que a gente consegue generalizar a regra de 3? Olha que interessante. Então, vamos chamar o A. Então, o nosso 180 a gente vai chamar de A. Ele vai ser o nosso valor total. Certo? O B, que é o valor, vamos chamar de valor parcial, é o valor que normalmente a gente calcula nesse tipo de exercício. Eu esqueci de colocar o valor, mas tudo bem. E o C vai ser o nosso valor da porcentagem. Tudo bem? E olha que interessante, são apenas esses três casos. Porque o 100% ele é fixo nessa regra de 3. Ele sempre estará presente. O que muda é uma dessas três variáveis aqui, né? A gente vai chamar de variáveis porque elas não são incógnitas, normalmente são dadas pelo exercício. E uma delas acaba sendo incógnita porque é quem você quer descobrir. E a pergunta é, como que ficaria a minha montagem da regra de 3 utilizando essa estrutura aqui? Vamos lá? Então, nós temos que o A, que é o valor total, ele estaria para quanto? Para 100%. Tudo bem? Assim como o B, que é o nosso valor parcial, estaria para quanto? Para o 100%. Ou seja, se eu fizer a minha regra de 3 aqui, ela funciona também. Lembrando que cada um pode ter um valor distinto. Então, vamos trabalhar com os casos que podem ocorrer? Então, o primeiro caso, que é o que a gente viu, é o seguinte, né? Então, nós temos o A está para 100%, que é o nosso valor total está para 100%, assim como o B está por uma porcentagem qualquer. Tudo bem? Se a gente não conhece, vamos falar assim, a gente não conhece, então A e C são conhecidos, ou seja, eles são dados pelo problema. E o B é desconhecido, ou seja, o nosso valor parcial é desconhecido. Aí sim, o nosso B a gente vai chamar o quê? De X, porque ele é a nossa incógnita. Então, substituindo, né, essa expressão, pensando que a gente conhece quem é o A, mas a gente não conhece quem é o B, a nossa expressão ficaria dessa forma aqui. Tudo bem? E o que é mais interessante? A gente vai achar uma regra geral. Olha só, pessoal, então eu vou multiplicar em cruz aqui, certo? Então a gente teria o A vezes o C por cento é igual ao X vezes 100%. E aí, para eu isolar o X, eu passo o 100% que está multiplicando, dividindo. Então a gente teria A vezes C por cento dividido por 100%. A pergunta é, tem alguém que está comum em cima e embaixo? Yes! Olha só que interessante aqui, pessoal. Agora eu vou até falar em segredo para vocês. Brincadeira, não vou não. Então, nós temos que o nosso valor parcial nada mais é do que o seu valor total vezes a porcentagem dividido por 100. Que é exatamente o que a gente fez aqui. Olha só. Valor total vezes a porcentagem e depois a gente dividiu por 100. Tudo isso expresso de uma forma geral. Ou seja, quando eu quiser descobrir o valor parcial, eu tenho que utilizar essa expressão aqui. Mas,
Pessoal, vou fazer até um balãozinho aqui em cima. O 18%, ele pode ser escrito de outra forma? Pode. Ele pode ser escrito como 18 sobre 100. Ou 18% também pode ser escrito como 0,18. E olha que interessante. Quando você divide o valor da porcentagem por 100, quem que você obtém? Exatamente. Vamos chamar de C estrela, que vai ser o C não em porcentagem, mas o C estando em decimal. Ou seja, para eu calcular o meu valor parcial, sistematizando aqui, o meu valor parcial vai ser o meu valor total vezes a porcentagem sobre 100. Ou, escrevendo da mesma forma, vai ser o meu valor total vezes a porcentagem no formato decimal. Tudo bem? Então, vamos fazer o teste? Então, nós temos aqui, né? Esqueci desse detalhe, né? Então, nós temos o A vezes C sobre 100. E nós temos o caso do A vezes o C estrela. Vamos aplicar para aquele caso que nós estávamos trabalhando, que era 15% de 180. Pergunta aí, quem é o A nesse caso? 180. Quem é o B nesse caso? Não sei, é o X. E o C nesse caso é 15% ou 0,15. Tudo bem? Então, pegando aqui o primeiro caso, fica 18 vezes 15 dividido por 100. Então, repara que isso aqui já é o 15%. Que vai ficar 2.700 sobre 100. Que vai ficar 27. E aí, se a gente aplicar para esse caso utilizando o decimal, esqueci até de um zero aqui, vocês vão ver que fazendo essa multiplicação você já obtém o 27. Ou seja, aprovado, comprovado, brincadeira, comprovado eu não gosto muito dessa palavra, mas aprovado. Ou seja, para você calcular um valor parcial em cima de uma porcentagem que você conhece e de um valor total que você conhece, você pode utilizar diretamente o A vezes o C estrela. Tudo bem? Ou o A vezes C sobre 100. Aí, pessoal, eu quero que você calcule aí em casa o caso 2. Que daí, nesse caso 2, você não conhece o valor total. Tudo bem? Eu quero que você faça esse mesmo processo. Ou seja, o A é desconhecido, que nem eu expliquei ali no vídeo anterior. E o B e o C são conhecidos. Ou seja, o valor parcial e a porcentagem são conhecidos. Tudo bem? Minha dica é que você monte primeiro, né? Ou seja, o seu valor total estará para 100, mas ele é desconhecido. O seu valor parcial estará para C, mas esse valor é conhecido. Aí você vai chegar na fórmula em que você obtém apenas o A. Tudo bem? Você tem que isolar o A nesse caso, ou nesse caso o X. Faz o processo aqui com a regra de 3. E o quarto caso, e o terceiro caso que eu também quero que vocês façam aí, é o caso do valor da porcentagem ser desconhecido. Tudo bem? Ou seja, o caso 3 é quando o valor da porcentagem é desconhecido. E você vai fazer esse mesmo processo. Ou seja, você vai repetir o processo que você já está fazendo anteriormente. Ou seja, o A está para 100%, assim como assim como B está para X%. E você vai repetir aquele processo lá da regra de 3. Mas nesse caso, você vai ter que isolar quem está aqui na porcentagem. E aí, pessoal, vocês vão ter algumas atividades aqui, como ler um texto, né, fazer algumas questões, A1, A2, A3, até as 5, tudo bem? E aí, na próxima aula, a gente vai discutir e eu vou resolver com vocês aquelas que vocês tiverem mais dificuldade. Tudo bem? Um grande abraço, pessoal. Bom final de semana. Até a próxima. E qualquer dúvida, me chama pelo chat.